Oiê! A receita de hoje é um bolinho de prestígio recheado com brigadeiro, creme de coco e coberto com ganache de chocolate. Bem cara daqueles bolinhos de antigamente de aniversário que nossas mães e avós faziam. Aquele bolo de tabuleiro, fácil de fazer, com uma decoração bem simples, porém delicioso. Então se você gostou, já deixa aqui o seu like, aproveita, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito e vem comigo aprender essa delícia. Bom, eu vou dar início aqui pela massa do bolo, que vai ser uma massa de chocolate feita pelo método espumoso, que é onde eu inicio batendo aqui, tá? As claras em neve. Antes de começar, certifique que o seu bolo esteja totalmente limpo e seco, senão as claras não montam, tá? Ela não forma as neves daí. Então aqui eu tenho as claras estão em temperatura ambiente, tá? E agora então eu vou bater com o batedor aqui Globo, aqui até que forme então o ponto de claras em neve, na velocidade média. Vamos lá? Bom, assim que a minha clara em neve montou, olha só, nesse ponto aqui, eu vou adicionar as gemas. Então eu vou ligar novamente aqui a batedeira e vou adicionando as gemas uma por uma. Bom, assim que adicionei as gemas, eu bati aqui aproximadamente mais um minutinho. Ela vai formar essa gemadinha, tá vendo? Então agora eu vou adicionar o açúcar, tem aqui açúcar refinado, e aí também com a batedeira ligada eu vou adicionando o açúcar aqui aos poucos, tá bom? Ó, 2 minutinhos aproximadamente batendo, ela vai chegar nessa consistência aqui, e aí agora eu vou adicionar aqui óleo vegetal. Estou utilizando óleo de soja normal mesmo, mas você pode também utilizar aí, se você quiser, um óleo de girassol, um óleo de milho, tá bom? Agora aqui eu só vou misturar mais um pouquinho. Bom, então agora vai ficar nessa consistência. Eu vou deixar aqui agora descansando, enquanto eu faço aqui o restante dos ingredientes. Então aqui eu tenho chocolate em pó 50% cacau. E eu tenho água também aqui que tá morna, tá? Levemente morna. O que eu vou fazer? Eu vou dissolver aqui o meu chocolate em pó nessa água, até que ele fique bem diluído. Eu não aconselho você substituir aqui 100% pelo cacau em pó, porque a sua massa vai ficar um pouco mais seca. O que você pode fazer aqui, se você quiser, uma cor mais intensa, é misturar 50%, né? Metade chocolate em pó, metade cacau em pó. Bom, então agora aqui eu tenho farinha de trigo, fermento em pó. Eu vou misturar muito bem esses dois ingredientes e agora, né, na mão, manualmente, eu vou peneirando essa farinha aqui nessa mistura de ovos que a gente bateu na batedeira, junto com o chocolate diluído na água. Então eu encaixo a peneira aqui, coloco uma parte da farinha de trigo, peneiro aqui sobre essa mistura e com a ajuda do fouet eu vou mexendo, ó, bem delicadamente, de baixo para cima, ó. Você pode fazer, se você quiser, essa mistura na batedeira, mas você tem que fazer na velocidade bem baixa para você não perder a aeração dos ovos. Não faça esse processo de bater aqui, né, na tigela, o seu fouet, senão todo o trabalho que você teve de incorporar o ar vai tudo por água abaixo, porque as bolhas vão começar a estourar. Então nunca bata aqui o seu fouet, né, com força na tigela, tá bom? E agora eu vou colocar uma parte aqui do chocolate em pó e vou intercalando. Bom, então a massa, ó, final ela vai ficar nessa consistência, ó. Perceba que ela não diminui quase nada o volume dela, porque a gente mexe bem devagarzinho, tá? Então isso é muito importante, ó. Então ela vai ficar nessa consistência. Agora então eu vou transferir ela aqui para a assadeira. Bom, então aqui eu tenho uma assadeira retangular na medida de 20 centímetros de largura por 30 centímetros de comprimento. Eu coloquei aqui somente o papel manteiga, nem untei com desmoldante. Caso você queira, você pode também só untar com desmoldante, tá? Bom, então aqui agora eu vou colocar a minha massa e vou levar ao forno já pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente entre 30 a 35 minutos
ou até que sua cozinha cheire bolo. E olha só, esse é o resultado da massa do bolo, ó, 35 minutos aproximadamente, levou aqui para assar no meu forno, tá? Aqui ele já está frio, olha como ele fica bem retinho. Então aqui eu espero esfriar para daí desenformar ele. E ó, e aí sim eu tiro o papel manteiga para eu poder cortar, ó. Olha que massa mais linda, ó. E agora aqui então eu vou cortar para poder começar a montagem do bolo. Bom, aqui para cortar o bolo eu vou utilizar esse nivelador de bolo aqui, que eu acho bem prático de trabalhar com ele, mas caso você não tenha, você pode também utilizar uma faca de serra, né, de cabo longo, que também dá super certo. Então aqui, não tem segredo, eu vou posicionar aqui e vou cortar 2 camadas do bolo. Para a montagem do bolo, eu vou utilizar 2 recheios. Esse daqui de brigadeiro de chocolate, que eu vou deixar aqui no card. Eu já ensinei ele aqui no canal. Perceba que ele é bem cremoso, olha só a consistência dele, tá? Então essa é a consistência boa, ideal pra gente poder rechear o bolo. E esse daqui, que é de cocada cremosa, que eu já ensinei aqui no canal também. E olha a consistência também boa, bem cremosa, ó. Então essa consistência é a ideal para poder passar no bolo. Ambos os recheios estão frios. E agora então eu vou partir para a montagem. E aqui eu vou utilizar essa caldinha de chocolate, que é leite condensado, leite integral e chocolate em pó, que eu só misturei todos os ingredientes, tá? Não tem segredo. E eu vou utilizar ela para umedecer o bolo. Vou deixar também aqui na descrição do vídeo a medida certinha para você. Para a montagem do bolo, eu vou utilizar a mesma assadeira que eu assei a massa. Eu forrei ela aqui com um saquinho plástico, né? Celofane, deixando sobrar aqui nas laterais. Então eu inicio aqui colocando a primeira parte da massa, vou umedecer com a calda de chocolate e vou colocar o recheio de coco. E com a costa da colher eu vou espalhando o recheio, pressionando levemente aqui sobre a massa, né, para que espalhe e fique bem homogêneo aqui. Coloquei a primeira camada do recheio de coco, aqui eu utilizei uma receita inteira do recheio de coco. E agora eu vou vir com a segunda parte da massa. Coloco ela aqui, pressiono levemente e novamente eu vou umedecer com a caldinha. E agora em seguida eu entro aqui com o recheio de brigadeiro. Aqui eu também utilizei uma receita inteira para essa camada. E agora para finalizar eu venho com a massa aqui por cima, ó. E aqui agora eu vou umedecer a última camada aqui do bolo. E agora então eu vou levar na geladeira, de preferência de um dia para o outro. Eu sempre monto os meus bolos e deixo descansar de um dia para o outro, porque a estrutura do bolo depois, na hora de desenformar, fica muito melhor, né? A calda vai ser bem absorvida pela massa, o recheio vai ficar compactado aqui dentro, né? Também e aderir à massa, então é bem melhor, certo? Bom, para cobrir o bolo, eu tenho aqui chocolate ao leite e chocolate meio amargo, que eu já derreti no micro-ondas em 30 segundos, tá? Vai ficar assim, ó. E agora então eu vou adicionar aqui manteiga sem sal, ela tá gelada essa manteiga. Eu vou misturar até que se dissolva aqui, né, que derreta aqui no chocolate. A manteiga vai ajudar a ganache a ficar mais macia, tá? Assim que a manteiga derreter, eu vou colocar então o creme de leite. Eu tenho aqui o creme de leite de latinha, que eu misturei o soro, né, junto com o creme de leite. Você também pode colocar um creme de leite de caixinha. O importante é prestar atenção na gordura. Quanto mais gordura esse creme de leite tiver, mais cremosa vai ser a sua ganache. Assim que misturou, eu vou finalizar agora aqui com o mixer para a mistura ficar bem homogênea, tá? Olha só como ela vai ficar bem bonita, bem brilhante. Olha a consistência que ela fica. O mixer dá uma textura diferente na ganache, porque ele mistura, né, muito bem aqui as gorduras. Caso você não tenha, você pode também utilizar um fouet, que ajuda muito, tá? Mas se você tiver um mixer, faça com o mixer, que ele dá uma boa diferença aí na hora de você homogeneizar a sua ganache. Agora o que eu vou fazer? Eu vou deixar ela aqui em temperatura ambiente mais ou menos uns 15 minutinhos.
E aí eu vou bater ela na batedeira para dar uma aerada nessa ganache, para daí sim poder cobrir, tá bom? 15 minutos depois, coloquei a ganache aqui na tigela da batedeira com o batedor Globo. Eu vou bater agora. Ela vai dar uma leve clareada e também ela vai ficar mais aerada, tá? Então, vou ligar aqui a batedeira. A ganache vai ficar nessa cor, bem clarinha, tá vendo? Ficar assim muito mole é porque às vezes não descansou o tempo suficiente para bater. E aí o que você pode fazer? Colocar na geladeira. Então não tem problema nenhum, você não vai perder isso daqui. Também dias muito quentes acontece da ganache ficar difícil de endurecer. Então é só colocar um pouquinho na geladeira que essa consistência aqui vai voltar novamente a ficar mais cremosa para você poder passar no seu bolo sem problema nenhum. Depois que a ganache descansou, ela vai chegar nessa consistência aqui, ó. Isso que eu não levei na geladeira. Então, se for um dia de muito calor, aí eu aconselho que você coloque um pouquinho na geladeira, mas cuidado, preste atenção, porque se você deixar demais, ela vai endurecer. Aí você vai ter que aquecer novamente sua ganache, tá? E aí vai ficar aquela coisa assim, uma hora tá mole, uma hora tá dura demais, e aí a gente acaba perdendo o ponto. Então, eu sempre, quando coloco na geladeira, é coisa de 5 minutinhos, já vou dar uma olhadinha e já tiro, mas preferencialmente eu gosto de deixar ela endurecer fora em temperatura ambiente, que rapidinho ela já chega na textura correta. Bom, então agora aqui eu vou desenformar o bolo. Eu já tenho aqui uma base laminada e agora aqui então eu só vou tirando o saquinho plástico. Bom, então aqui ó, com a colher eu vou colocar uma quantidade de ganache no bolo e vou começar a alisar aqui com a espátula. Olha como ela desliza super fácil, é super tranquilo de trabalhar com essa ganache. Então, para quem aí não tem nenhuma técnica de decoração, essa ganache é bem legal de você trabalhar. Inclusive, ela tem uma consistência boa também para trabalhar com o bico, tá? Então, ó, só espatulando devagarzinho e eu venho cobrindo todo o bolo. Aqui uma bailarina nessa hora vai ajudar muito você, né, a espatular melhor o seu bolo, mas caso você não tenha, não tem problema, você vai virando o seu prato e vai espatulando da mesma maneira, tá? Mas com a ajuda da bailarina, ela facilita muito o nosso trabalho. Bom, aqui depois que você passou a primeira camada da cobertura, agora eu vou colocar novamente só para finalizar. E aí, como eu falei, se você quiser, você pode trabalhar tranquilamente com o bico, mas aqui eu vou trabalhar somente com a espátula para fazer uma decoração bem simples, que a ideia aqui é relembrar aqueles bolos de festas de aniversário, né, de antigamente, daqueles bolos de tabuleiro que as nossas mães, avós faziam, que elas faziam para os nossos aniversários e que não tinha nada de muita técnica, muita decoração, mas era deliciosos, né? Então, a ideia é fazer exatamente assim, tá? Então, aqui eu só vou terminando de espalhar. Bom, e aqui em cima agora, então, eu vou fazendo esse movimento, ó, com a espátula, só puxando aqui a ganache, bem simples, ó. E você também pode fazer esse mesmo movimento aqui na lateral do bolo. Olha só como é bem facinho, ó, um bolo chocolatudo lindo. E bem facinho de decorar, ó, sem nada de muita técnica aí de decoração. E olha só que lindão que ele ficou, ó, que bolo lindo, super chocolatudo, tenho certeza aí que as crianças vão amar, né? E os adultos também. E para decorar e dar uma carinha de festa, eu finalizei o bolo com esses pomponzinhos que a gente acha facilmente em lojas de artesanato. E aí eu colei ele, né, com cola quente nesses canudinhos e olha só que graça que ficou. Esses chapeuzinhos aqui eu já ensinei no canal também, então tem aqui no vídeo, eu vou deixar aqui no card, caso você queira aprender. E olha que decoração mais simples e super bonitinha, super afetiva aí para você decorar o bolinho, ó. Aqui eu coloquei também um pouco do chocolate Prestígio, né, já que o bolo é recheado de Prestígio, e alguns confeitos coloridinhos aqui só para dar aquela carinha de festa. E agora chegou a hora mais gostosa do canal, que é cortar, né, e experimentar aqui esse bolinho. Vamos ver como que ele tá por dentro, as camadinhas aqui de recheio. Então agora eu vou cortar aqui o bolinho, ó, para você poder sentir a textura aqui, ó. Olha esse recheio de brigadeiro, olha como ele fica numa consistência super bacana. Esse creminho de coco, massa bem molhadinha, essa massa também é bem versátil, bem chocolatuda. E olha,
só digo pra você, faça esse bolinho, que é uma perdição. Tenho certeza que você vai fazer aí maior sucesso com a criançada, com os adultos, para quem vai vender. Enfim, uma ótima opção aí de bolo, né? Pra você fazer pra sua casa. E eu espero que você tenha gostado. Comenta aqui nos comentários o que você achou desse bolinho e qual bolo que você gostaria também que eu ensinasse aqui no canal. O nosso encontro é toda terça-feira às 18 horas. Eu espero você. Um beijo e até mais!